Salmo de número 27, versículo 1 diz assim: O Senhor é minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Gente, hoje eu quero falar de algo que você com certeza já viveu, já passou, mas que muitas vezes a gente tem até vergonha de falar. Hoje eu quero falar sobre o medo. Eu me lembro que quando começou essa pandemia, quando anunciou que era pra gente ficar em casa, usar máscara, aquele monte de coisa, bem lá no início, finalzinho de fevereiro, comecinho de março, eu confesso a vocês que eu fiquei com medo. Eu tinha medo às vezes até de tocar no trinco lá da porta do prédio, do condomínio, o portão, sabe, essas coisas assim. Eu ia no supermercado com a máscara, já saía rápido, ia nos lugares, eu via as pessoas assim também amedrontadas. E refletindo, sobre essa questão do medo, que é algo que nos paralisa, ele também pode ser em outras áreas da nossa vida, sabe? Às vezes temos o medo de um desemprego, temos o medo de uma enfermidade, o medo de alguma coisa não dar certo, o medo de sermos engolidos por um aspecto ou outro. Ou seja, o medo faz parte da nossa vida. Existe o medo bom e existe o medo ruim. O medo bom é aquele que ele tem o objetivo de preservar a sua vida. Por exemplo, você não vai ser doido de tentar abrir uma porta do avião no ar porque, não pode fazer aquilo. Então, logicamente, você tem medo daquilo e não pode fazer. Você não vai colocar o dedo na tomada para tomar um choque, você precisa ter medo disso. Ou seja, o medo também ele tem esse aspecto de proteção da vida. E isso é bom. As crianças aprendem isso da maneira mais difícil, Caem, levantam, ou seja, vão por aí assim vai. Mas eu quero falar nesta manhã, nesse dia, daquele medo que nos atrapalha, daquele medo que nos paralisa. E Davi era um guerreiro, Davi era forte, Davi ele era um homem de guerra, mas ele fala que ele tinha medo. E ele, ainda que um exército o cercasse, ele mesmo assim olhava para si, via sua fraqueza, via como ele era pequeno, mas nesse meio termo, nessa circunstância, no meio dessa questão, ele olhava para Deus. E aí, a fé dele em Deus era tão grande, e eu peço em nome de Jesus que a sua fé, a minha fé, seja tão grande a ponto de, quando alguma coisa vier para nos atemorizar, a gente olhe para Deus e perceba que o nosso Deus está em pé, que Ele é conosco, que Ele está vivo. E tendo essa consciência e tendo essa convicção, a gente então consiga ficar em paz, consiga falar como Davi falou aqui, ainda que um exército me cerque, o meu coração não vai temer. Ainda que invistam contra mim, eu permanecerei confiante. Por quê? Porque eu estou com Deus. Gente, nesses dias terríveis que estamos vivendo, eu não canso de motivar vocês a olhar para a fé, eu não canso de motivar vocês a ir adiante, eu não canso de motivar vocês a olhar para Jesus, a falar de esperança, a falar do medo, porque é o momento, gente, é o momento, não tem jeito. Então, que hoje você possa olhar para Jesus, que você possa olhar para Deus e perceber que Ele está em pé do seu lado. E assim, não tema, vá adiante, pois Deus é contigo. Ele é a sua fortaleza. Ele é aquele que cuida de você.
nesse momento que você está. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor seja a luz e que o Senhor seja a salvação dessa pessoa. Eu quero pedir que o Senhor seja a fortaleza dela, Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor seja o protetor, seja o cuidador, seja o guardador. Essa pessoa, Senhor, talvez esteja enfrentando um momento muito difícil na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, talvez um problema de enfermidade, seja lá o que for. Deus, mas eu trabalho agora no âmbito espiritual e peço que ela olhe para o Senhor e que neste olhar para Ti, o Senhor a encha de paz, o Senhor a encha de convicção, o Senhor a encha de coragem, o Senhor a encha, ó Deus, de esperança, para que ela siga adiante e que ela não tema este mal, que não tema este medo ruim, mas que ela seja em tudo guardada por Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido, minha querida. Você não é inscrito aqui no canal ainda? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Venha participar com a gente, venha fazer parte da nossa comunidade. Aqui embaixo tem um ícone para você se inscrever, também acionar ali o sininho de todas as notificações. Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para o YouTube promover os nossos vídeos. E também, se você quiser, deixa aí o seu pedido de oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.